Aleluia. Você pode pôr as mãos no seu coração nessa manhã e fazer essa troca com Jesus? Entregue a Ele. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Não se distraia, mas creia. Creia que o Senhor quer fazer uma troca. Ele troca a doença pela saúde. Ele troca a dor e o sofrimento pela alegria. O Senhor troca a condenação pela salvação, pela restauração da sua vida. Entregue a Ele nesta manhã. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Entregue a Ele, entregue toda a preocupação ao Senhor nesta manhã. Entregue a Ele as suas dúvidas, entregue a Ele as suas incertezas. Receba a verdade nesta manhã. Receba o amém de Jesus acerca dessa situação na sua vida. Receba o transformar, receba o restaurar. O Senhor fez essa troca na cruz por cada um de nós. Você entregou o pecado a Ele, entregou a escravidão a Ele, e Ele te fez uma pessoa livre. Ele te tornou filho. Você agora é alvo do amor de Deus. Ele é capaz nesta manhã de enxugar a lágrima. Ele é capaz nesta manhã de tocar no mais profundo do teu ser nesta manhã e fazer algo novo na sua vida. Entregue o velho ao Senhor. A Bíblia diz: se despoje do velho homem e se renove do novo homem, o homem que crê, o homem que não duvida, que espera nas promessas de Deus nesta manhã. Entregue a Ele. Esta é a oração que nós queremos fazer nesta manhã. Tudo entregarei ao Senhor. Tudo entregarei ao Senhor. Nada é maior do que Jesus. Nada é maior do que aquele que venceu o pecado. Nada é maior do que aquele que venceu o diabo. Nada é maior do que aquele que venceu a morte. O fim nas nossas vidas é um meio para Jesus agir. Diga a Ele que você pode ter visto essa situação como um fim, mas o Senhor vê um meio de glorificar o nome dEle através da sua vida. Se você crê nessa verdade, aplauda Ele nesta manhã, aplauda Ele nesta manhã. Aleluia. Tudo entregaremos. Muito bom, meu irmão. Glória a Deus. Bom dia a todos, graças e paz, irmãos. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Essa é a oração, viu, amigos? De entrega. Jesus chamou pessoas para se entregarem a Ele. A gente acha que às vezes a gente ainda tem uma mentalidade, irmãos, de vir ao culto. Eu muitas vezes tenho: Senhor, me dá aquilo que eu preciso, Senhor. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, muda isso, faz aquilo. Senhor, eu preciso disso. Mas toda mudança, irmãos, toda transformação, todo milagre que Deus vai fazer nas nossas vidas, Ele vai começar de uma entrega. Eu preciso me entregar a Ele. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, as dúvidas, as incertezas, todas elas ficam em segundo plano. Todas elas, não vou falar que desaparecem, porque talvez elas, eventualmente ainda aconteçam na sua vida. Mas vai ficar muito mais fácil a gente lidar com tudo isso. Tem sido assim na sua vida, irmão? Se você não tem vivido assim, eu te convido a descansar em Deus. Descanse na certeza das promessas de Jesus para a sua vida. Amém? Eu creio que Ele fará isso em cada um de nós. Nós sairemos daqui renovados nesta manhã, em nome de Jesus. Irmão, eu tenho um tema profundo para nós tratarmos essa manhã. E ao mesmo tempo que ele é profundo, ele é alvo de muitas pregações, de muitos argumentos sobre tudo isso. Pedi para a Bi colocar o tema desta manhã. A gente pode ler junto essa frase, irmãos? Vamos junto no 3? 1, 2, 3. De propósito, com propósito, para um propósito. Então, eu começo dizendo aqui que você foi criado. Deus te criou de propósito. Você crê assim? Porque isso parece meio óbvio. Deus me criou de propósito. Mas você pode ter dúvida em relação a isso.
Você pode duvidar porque, sei lá, meus pais não me desejaram. Eu sou fruto de algo que não se chamava amor. Então eu posso achar que Deus não foi intencional na hora de me criar. Eu fui um erro. Você pode ter ouvido da sua mãe isso, dos seus pais, de algum familiar. Olha, sua mãe não te queria. Mas eu começo afirmando aqui, e é a título de introdução essa frase, de propósito, com propósito e para um propósito, que Deus te desejou. Você foi concebido pelo amor de Deus. Você não foi criado porque o seu pai e sua mãe te queriam, mesmo que você pense isso. Você foi criado porque você é alvo do amor de Deus. Você não foi criado na família errada, no lugar errado. Não era para você ser americano, nem israelense. Era para você ser brasileiro. Era para você nascer no lugar onde você nasceu. Tudo isso foi de propósito. E a gente não pode ter dúvida em relação a isso. Mesmo que alguém diga aqui no seu coração, você não sabe o que eu passei, por isso que você está falando que foi de propósito. Eu fui o último de 12 irmãos. Minha mãe nem achava que podia engravidar. Como eu fui de propósito? E aí eu te convido, não precisa abrir, eu vou ler o Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16, para te afirmar que Deus te criou de propósito. Olha o que o salmista diz: tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui entristecido nas profundezas da terra, fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias da minha vida foram determinados e escritos no teu livro, antes mesmo deles existirem. Você crê nessa verdade? Eu creio de todo o coração nisso, irmãos. Mas eu sei que até os 26 anos de idade, eu tenho 25, 27, em cada perna. Mas até os 26 anos eu não cria nisso. Era tudo muito confuso na minha cabeça. Eu pensava, isso aqui, tudo era acaso, tudo era por acaso. Sabe aquele louvor que deixa a vida me levar? Já ouviram esse louvor? Não? Não é louvor. Eu era assim, deixa levar. Mas não, quando essa verdade caiu no meu coração, tudo mudou. Deus me fez de propósito. Deus me criou no ventre da minha mãe. Irmão, esse dia eu tive uma aula de anatomia e eu vi lá um bebê, um feto de 2 meses. Ele já está formado, irmãos. Já tem um rostinho ali. Já está tudo pronto ali. Deus já estava trabalhando na vida daquela pessoa. Então você precisa crer nisso. Não diz respeito ao que você vive agora, mas diz respeito que Deus te criou intencionalmente. Você crê assim? Deus te criou intencionalmente. A sua existência, as suas experiências, tudo tem uma intenção divina. Deus nos criou também, irmãos, com propósito. O que quer dizer isso? Refere-se à forma, à direção, à intenção de Deus, ao sentido da sua vida. Cada atitude, cada decisão, cada caminho deve refletir um propósito maior. Se eu fui criado de propósito, eu também fui criado com propósito. Você não foi criado para ser qualquer coisa, para viver de qualquer jeito. Você não foi criado para isso. E nós precisamos entender aqui, irmãos, que nós não fomos criados só para trabalhar, estudar. Eu preciso vencer na vida. É muito mais do que isso. Olha o que diz Filipenses, Paulo dizendo, Filipenses 2, do 13 ao 16. Paulo dá um modelo aqui de como aqueles que entenderam que Deus nos criou com um propósito devem viver. Ele diz assim: pois Deus está sempre agindo em nós, para que nós obedeçamos à vontade dEle.
tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha, nenhuma mancha em sua vida. Olha com propósito, que vocês sejam filhos, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Vou ler até aí. Então Deus te criou com propósito, irmãos, para que você revelasse a vida de Deus, para que você revelasse o que é ser um filho de Deus. Você não pode achar que você foi criado para outra coisa que não seja isso. Eu fui criado para fazer sucesso. Eu fui criado para fazer algo extraordinário. Não, você foi criado com um propósito, que você seja filho de Deus. Que você revele, através dos seus pensamentos, das suas ações, do seu caráter, das suas obras, a vida de Deus. Amém? A gente tem dúvida em relação a isso. E eu fui criado também para um propósito. Deus te criou com um objetivo. Havia um objetivo quando Deus te criou, significa que havia uma missão para ser cumprida. Você existe para realizar algo que só você pode realizar. Ah, mas é tão simples. Minha vida é tão simplória, tão sem graça. Talvez você não tenha entendido ainda o o como, e aí você não sabe para onde. Você não sabe o objetivo, você não sabe a missão que você foi chamado. Porque, eu não sei se vocês têm essa visão, irmãos, isso não é muito espiritual, mas pode ser também. Quando eu vejo hoje, de verdade, uma família do qual o marido respeita a esposa, ele trabalha, ele se dedica, ele honra, ele convida a família a viver o propósito de Deus. Quando eu vejo a esposa fiel ao marido, ajudando, servindo, na mesma missão, os dois juntos, os filhos, vivendo no temor do Senhor, sendo ensinados, apesar das dificuldades, você continua crendo, confiando. Para mim, isso é um grande milagre nos nossos dias. Você pensa assim também? Porque agora as pessoas estão criando bebê reborn. Distorceram a criação, distorceram o propósito, distorceram o como e o para. Eu queria hoje falar da vida de um homem que deu um grande exemplo para nós, que entendeu o que é um propósito, porque a pergunta que muitas vezes as pessoas nos fazem, e eu muitas vezes me fiz, é: qual o meu propósito? Já fizeram essa pergunta para Deus? Senhor, qual o propósito da minha vida? Olha, você vai numa livraria, se é que tem ainda livraria, né? São poucas. Mas você vai lá no livro de autoajuda, irmãos, tem um monte de livro com esse título. Qual o meu propósito? Qual o propósito da minha vida? E o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos ensina com a sua vida qual é o propósito de todo cristão. Ele nos ensina como e para que nós somos criados. Então eu queria ler com vocês, puder abrir a palavra de Deus aí em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do versículo 3. Eu vou ler a experiência do apóstolo Paulo, irmãos. Por que esse homem transformou a sociedade? Muitos de nós estamos aqui nesta manhã e nem sabemos disso, mas tiveram a influência de Paulo em suas vidas. Quando ele começou a fazer um trabalho missionário, evangelístico, para que o evangelho chegasse àqueles que não eram cristãos. Paulo era um cara, irmãos, que muita gente acharia que ele já cumpriu o seu propósito. Paulo era um cara inteligente, era um aluno exemplar, era um religioso, era um profissional bem-sucedido. A sociedade honrava Paulo. Onde Paulo chegava, as pessoas falavam. Na época ele era conhecido como Saulo. Olha, o Saulo está aí. Nossa, o Saulo está aí? Então a impressão que a gente tem, quando a gente olha para algumas pessoas, é: essa pessoa já está cumprindo o propósito dela. Só que o propósito, irmãos, não diz respeito ao sucesso do mundo. Não diz respeito a conquistar as coisas nesta terra somente. O propósito é maior que tudo isso.
Propósito ancorado apenas nos nossos desejos podem nos levar a conquistas visíveis e aplausos do mundo, mas jamais saciarão a sede da nossa alma. Porque o coração humano foi criado para Deus, e nenhum sucesso sem Ele é suficiente para preencher o vazio da sua ausência. Você pode conquistar tudo. Talvez tenham pessoas aqui bem-sucedidas, profissionalmente, em suas famílias, mas se você não tiver a presença de Deus, haverá sempre um vazio na sua vida. Haverá sempre algo não preenchido, mal resolvido. É assim nas nossas vidas, mano. Eu lembro a primeira vez que eu comprei um carro, e eu estava doido para ter um carro, usava um carro emprestado, e aí comprei o carro. Eu lembro eu e a Beth quando nós sentamos no carro, irmãos. Foi a sensação mais estranha que eu já senti na minha vida. Sabe aquela impressão tipo, só isso? É para isso que a gente vive? É por essas coisas que a gente batalha? Então o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que a Bíblia diz que aquele que põe a sua expectativa somente nas coisas desta terra, são os mais miseráveis dos homens. Nós somos miseráveis quando achamos que o sucesso dessa terra vai ser suficiente para preencher algo que só Deus pode preencher na nossa vida. Paulo tinha sucesso, mas ele tinha um vazio. Paulo achou que tinha conquistado tudo, mas ele percebeu que não tinha nada. Paulo achou que enxergava muito bem, até ele perceber que ele era cego. Talvez a gente esteja vivendo assim. Não, meu Deus, sou diretor da empresa, que isso? Meus filhos, eles que não me obedeçam. Minha mulher, tem que estar junto. Estou bem resolvido. Paulo era assim, até acontecer isso na vida dele. Vamos juntos? Atos capítulo 9. Vamos começar do versículo 1? Diz assim: enquanto isso, Saulo, que era Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sacerdote, pediu cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que caso encontrasse algum homem ou mulher que pertencesse ao caminho de Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Esse era o objetivo de Paulo, irmãos, perseguir a igreja. Para ele aquele caminho não fazia sentido. Paulo não tinha entendido ainda o que era esse caminho. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, preste atenção nesse texto, e se coloque no lugar de Paulo. Pare para pensar como está a sua vida hoje, como você tem vivido. Você está feliz, está triste, você tem problemas, ou você está vencendo os problemas. Mas pare para pensar, se em algum momento na sua vida, você já passou por isso. Se você ainda não viveu isso que aconteceu na vida de Paulo, deixa eu dar uma notícia boa e preocupante. Você precisa viver isso. Essa é a experiência que todo cristão, todo aquele que se diz seguidor de Cristo precisa passar. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, em nome de Jesus vai acontecer hoje. Mas você precisa entender como está a sua vida, a forma que você tem vivido, se você tem entendido o que é propósito. Porque essa experiência é fundamental para que você continue nessa maratona chamada vida cristã. Em sua viagem, brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Presta atenção nessa frase: alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos e não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco.
Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, Ananias. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá até este homem, ele é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Versículo 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, e depois de comer, recuperou suas forças. Versículo 19, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Até aí. Amém? Mudou alguma coisa na vida de Paulo? Muito. Muito. O nosso convite aqui nesta manhã pelo Espírito Santo é, como eu posso despertar o verdadeiro propósito da minha vida? Enxergando a vida de Paulo, como eu posso despertar em dias, irmãos? Deixa eu falar, nós temos vivido dias, irmãos, que a valorização das pessoas diz respeito a quanto elas têm na sua conta bancária. Eu estou falando de dias que as pessoas estão valorizando aquilo que elas veem no Instagram, no Facebook, no TikTok. Talvez você esteja transmitindo para pessoas um propósito equivocado acerca da sua vida. E talvez você esteja vivendo um propósito que Deus não te criou para viver. Eu estou falando de coisas eternas aqui, amém, irmãos? A palavra de Deus, a Bíblia diz, céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Tudo que você valoriza nessa terra, vai passar. Naquele dia, você não vai poder colocar seus carros, sua casa, seus diplomas, seus bens, dentro do seu caixão e levar para um lugar que você não sabe nem onde é. A Bíblia diz, tu és pó, e para o pó voltará. Então a gente vive tempos, irmãos, que a gente, deixa eu ser literal aqui, se acha demais. A gente acha que é grande coisa. A gente acha que pode fazer, que pode resolver, que está tudo bem viver qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Afinal, vida cristã não é uma festa, então tem que curtir. Se você faz essa analogia da sua vida, dizendo a vida é uma festa, a força motriz da sua vida, sabe qual vai ser? Para balada, vou para o rolê, vou curtir. Porque essa analogia a gente precisa fazer, irmãos. Como eu enxergo a vida? Se eu vejo a vida como uma corrida de 100 metros, eu vou sair. Não, vou correr, preciso correr. Não, hoje eu não posso ir para o culto, não vou para a célula, não consigo orar. Preciso correr, preciso chegar. Então a forma como você faz a analogia da vida, diz respeito à forma que você vai agir em relação a ela. Já pararam para pensar nisso? Então a forma como você, não é como você fala, mas como você vive, vai revelar o que você pensa a respeito da vida. Só que a pergunta é, qual o propósito da minha vida?
E como eu posso despertar esse propósito? E a primeira resposta para essa pergunta é: o seu propósito não tem a ver com você. O meu propósito não tem a ver comigo? Peraí, essa aí é pregação de louco. O seu propósito não está em você. O seu propósito está naquele que te criou. Pastor Rick Warren, no seu livro best-seller chamado Uma Vida com Propósito, ele diz o seguinte: quando a gente encontra um objeto que você ainda não conhece, quem pode ensinar você a mexer com esse objeto? O Criador. Aquele que escreveu o manual. Ele vai te mostrar por que ele criou, como ele criou, qual o objetivo daquele objeto. Então, o seu Criador, ele tem a primazia da sua vida. Você não pode mais viver tomando decisões. Eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Minha mulher falou isso. Não, mas eu acho, eu tenho certeza. Eu estou convicto, tudo é eu. O que Deus pensa a respeito disso? Eu preciso começar a entender, se eu quero enxergar um propósito, irmãos, eu preciso entregar o meu propósito. Eu preciso apontar para aquele que revela todas as coisas. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então, se eu fico me olhando no espelho, me perguntando qual é o meu propósito, sabe qual a resposta você vai receber? O que vocês acham? Nenhuma. Porque eu não devo olhar para o espelho. Eu devo olhar para aquele que me criou. Aquele que me criou tem a resposta. Senhor, por que eu estou vivendo esse dilema? Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Senhor, o que eu preciso mudar à luz da tua palavra? Isso fala de propósito. Essa pregação é chata, viu, irmãos? Mas é necessária. A Bíblia diz que Paulo, na entrada de Damasco, alguns estudiosos dizem que ele caiu do cavalo. Já ouviram isso? Paulo caiu de um cavalo. E a lição que Paulo nos deixa aqui é: quando eu vou descobrir o meu propósito? Quando eu cair do cavalo. Quando eu perder uma coisa chamada orgulho. Quando eu achar que eu não consigo sem Ele. Irmãos, quando eu me converti, eu achava que eu era grande coisa. E não há quem possa explicar para você que você não é, até que você olhe para Jesus. Porque a gente às vezes fica comparando as nossas vidas com o outro, o vizinho, com as pessoas. E o nosso olhar tem que ser para Jesus. A Bíblia diz que Paulo caiu aquele dia. Paulo, o melhor aluno da sala. Paulo tinha casta, irmãos. Paulo tinha uma boa família. Paulo tinha um bom ensino. Paulo tinha um bom trabalho. Tudo na vida de Paulo parecia que ia bem. Até que Paulo caiu do cavalo. Isso chama-se rendição. Deus não vai revelar o propósito dele para quem não se rende a Ele. Amém? Viu, jovens? Se você não está disposto a se render a Deus, Deus não vai revelar o propósito dele. Porque vida cristã começa se rendendo, irmãos. Quando eu caí do cavalo, eu me rendi a Deus. Eu falei, não, eu não vou mais viver da mesma forma. Eu achei que eu era grande coisa, eu achei que eu podia fazer, eu achei que eu podia conquistar. E eu até conquistei algumas coisas, mas esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Se render, irmãos, é sair da escuridão. Se render é sair de um lugar que você acha que está tão convicto daquilo, está tão certo daquilo, e de repente Deus fala, não. Renda-se a Deus. Você já fez isso? Se você ainda não fez nessa manhã, o Espírito Santo nos convida.
Eu quero despertar o propósito de Deus na minha vida, eu preciso me render a Ele. Segundo passo, reconheça a cegueira que você está vivendo. Jesus disse que Ele virei ao mundo para que aqueles que enxergam, não enxergassem. E para aqueles que não enxergam, passassem a ver. Nossa, mas tem alguma coisa contraditória. Tem. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver. Eu não consigo ver Jesus. Eu não consigo enxergar tudo isso que eu estou falando, irmãos. Eu não vou conseguir enxergar se eu não entender que eu estou cego. Que eu estou vivendo tateando o caminho. Porque Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Aquele que anda em mim jamais andará em trevas. E o oposto disso é, aquele que não anda em Jesus, anda em trevas. Então, se eu estou andando uma vida que Jesus é um mero espectador, é um mero ator coadjuvante da minha vida, eu estou andando em trevas, cego. Eu preciso reconhecer isso. Paulo não reconhecia isso, irmãos. Jesus precisou derrubá-lo do cavalo. Ele precisou se render. Ele precisou assumir que ele era cego. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias literalmente cego, para que ele pudesse a ver novamente. 11 de novembro de 2013, eu caí do cavalo, e eu fiquei 3 dias. Por que 3 dias? Algo aconteceu em 3 dias na Bíblia, irmãos? Alguma coisa especial? Sexta, sábado, domingo, aconteceu alguma coisa? Vocês lembram de algum acontecimento? Jesus morreu e ressuscitou em 3 dias. Você precisa morrer e ressuscitar. Cristão que não morre, não pode viver a vida de Deus. Se você não morreu para seus desejos, se você não morreu para suas razões, se não morreu para suas motivações, você jamais vai enxergar o propósito de Deus para a sua vida. Eu estou falando de coisas eternas aqui, irmãos. Eu estou falando que não importa quanto tempo você esteja na igreja. Não importa se você está 20 anos, 30 anos, se chegou agora. Todo filho de Deus, todo aquele que foi chamado para cumprir o propósito eterno de Deus, precisa passar por essa experiência. Você agora, terceiro passo, é interindependente. Você era independente, fazia tudo sozinho. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Agora, veja que Paulo, o primeiro ensino de Jesus para Paulo é: alguém vai te ajudar. Alguém vai aí orar por você, para que você volte a ver. Não existe vida cristã egoísta, irmãos. Não existe vida cristã solitária. Você pode viver em solitude. O que é solitude? Você pode estar recluso em algum momento para buscar a Deus, mas nunca em solidão. Nunca achando que sozinho você vai conseguir fazer. Nunca achando que você é que resolve. Eu não preciso de ninguém. Jesus, sendo Deus, andou diariamente com 12 homens. Dependeu de outros. Ele precisava? Não. Mas ele quis mostrar para nós a ligação que há entre as pessoas. Por que o crente chama-se de irmão? Ô irmão, tudo bem, irmão? Porque nós somos filhos do mesmo pai, irmão. Nós somos irmãos mais novos do mesmo irmão mais velho. Então nós fazemos parte da mesma família e precisamos uns dos outros. Você tem vivido sozinho? E quando eu falo viver sozinho, entenda bem, você pode estar cercado de amigos. Você pode estar cercado de pessoas, melhor dizendo, e viver sozinho. Você só fala do Corinthians. Você só fala de política. Você só fala do vizinho.
mas você não tem uma ligação profunda. Você não abre o coração. Você não revela o quanto você está cego. Você não confessa pecado nem tentação para ninguém. Jesus precisou ensinar isso a Paulo. Paulo, você ia, acontecia, fazia, agora você vai depender de outros. Outros vão te guiar. Vida cristã é assim, irmãos. Nós desejemos ou não isso. Se você aceita ou não, se você entende ou não, esse é o propósito de Deus, que você seja interdependente, que você dependa de outras pessoas. Quarto passo, irmãos, para nós despertarmos o propósito de Deus, é que todo propósito que não está em Jesus, ele é falso. Ele não é verdadeiro. Ele vai passar. Ele vai se desfazer se você não entender isso. Se você já deve ter passado por isso, você batalhou tanto por algo, gastou tanto tempo, não buscou a Deus para fazer isso e de repente viu aquilo se esfarelar na sua mão. Ah, mas eu dei a vida pelo meu trabalho. Deus nunca pediu isso para nós. Eu dei a vida pela minha família. Deus também não pediu isso. Agora, se você der a vida por Jesus, irmão, todas estas coisas Jesus vai alinhar. Todas estas coisas estarão no propósito de Deus para a sua vida. Então tudo é uma questão de como você enxerga as coisas. Tudo é uma questão de eu entender por que eu fui criado, como eu fui criado e para que eu fui criado. Você precisa ter respostas para isso na sua vida. Porque às vezes eu vejo, a gente parece estar numa esteira, irmãos. Ah, está todo mundo lá, é mais fácil, vamos lá. Ah, mas tem até um amigo meu aqui que é crente também, ó. Vamos. A gente só vai indo, sabe o metrô da Sé, 7 horas da manhã? Vai empurrando um outro, vai entrando. Parece que a gente está vivendo vida cristã assim, sem parar para pensar de fato o propósito daquilo que eu tenho vivido. Sem ter um entendimento. Vida cristã, irmãos, ela é sobrenatural, mas ela é racional. Eu preciso, em momentos com Deus, me perguntar: Senhor, eu estou cumprindo o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu preciso olhar para Jesus como um modelo, irmãos. Foi isso que Paulo fez. Veja que o propósito, olha o padrão que Jesus estabeleceu para Paulo. Paulo, sabe para que você está sendo chamado? Porque importa que você sofra pelo meu nome. Eu não encontro na Bíblia, Jair, Paulo reclamando da vida. O sofrimento que é gerado em Deus, ele diz: eu crio as trevas e a luz. Os momentos que você sofreu em Deus, eu tenho certeza que você passou em paz. Eu tenho certeza que Deus te tirou daquele furacão e te colocou num lugar de descanso. Agora, o sofrimento que a vida nos proporciona, irmãos, que não está alinhado com o propósito de Deus, ele certamente traz desgaste, traz depressão, traz destruição para as nossas vidas. Então, existem dois tipos de sofrimento na terra. O sofrimento que Deus está dizendo, ó, você vai lutar, você vai se machucar, você vai chorar, você vai passar por momentos de aflições profundas, por amor a mim, Jesus disse. Mas você vai vencer. E eu tenho preparado para você a coroa da vida naquele dia, Paulo. Irmãos, as pessoas não querem mais falar de eternidade, porque a gente vive em uma geração que quer tudo para ontem. Mas eu já falei aqui, você foi criado para ser eterno, amém? Se eu tirar 100 anos da eternidade, dá quanto? Tem professor de matemática, irmãos? Sabe quanto dá? Eternidade. Se eu tirar 500 anos da eternidade, dá eternidade. O que eu quero dizer com isso? Você está se importando demais com coisas pequenas, passageiras, momentâneas, transitórias, e não está entendendo que Deus te criou para algo muito maior do que isso. Irmãos, nossa pátria não é aqui.
A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, mas o que você viver aqui vai determinar o que você vai viver na eternidade. Isso precisa trazer um senso de responsabilidade para nós, irmão. Jesus viveu, cumpriu o seu ministério aqui na terra durante 3 anos. Até os 30 anos ele foi moldado, ele aprendeu, porque ele nasceu como uma criança. Se desenvolveu, foi jovem, se tornou adulto. E a partir dos 30 anos ele começou a cumprir o ministério dele. Em 3 anos, ele impactou o mundo. Para mostrar para nós o que, irmãos? Que a gente tem que tirar os olhos do tempo. Eu preciso gastar tempo com aquilo que realmente importa. Eu lembro que no início da minha conversão, irmão, isso fica tão claro, mas aí você começa a ser contaminado pelas coisas desta terra. Você começa a ser, sabe, se misturar com coisas que você não deveria. E você para de valorizar as coisas simples do dia a dia. Você para de valorizar, sabe, aquele, vamos ver aqui, esposa, um filminho junto. Deixa eu brincar aqui com meu filho, jogar uma bola com ele. E como essas coisas são preciosas, quando a gente encontra um amigo, pode conversar, abrir o coração. E ele fala com você das dificuldades, você fala para ele. E ali vocês oram e Deus começa a trabalhar. Gente, isso é tão... Jesus valorizou essas coisas. O Deus encarnado, Deus enquanto esteve na terra, Ele não valorizou coisas, Ele valorizou pessoas. O Filho do Homem, Jesus diz, não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus não precisava dessas coisas que a gente valoriza tanto. Saulo mudou. Saulo agora era chamado de Paulo. O apóstolo Paulo. Suas convicções se desfizeram naquele dia. Suas conquistas, Paulo dizia, eu tenho um currículo, eu tenho trabalho, eu sou bem conceituado, eu sou valorizado. E ele diz, eu considerei tudo isso esterco, pelo privilégio de conhecer a Cristo. Então você está trocando muitas vezes o privilégio de conhecer, de entregar, de desfrutar, de estar no colo de Jesus, de receber o afago, que Ele enxugue suas lágrimas, que Ele compartilhe das alegrias. Você está trocando isso por coisas, por conquistas passageiras. Confira aí no seu coração. As buscas passageiras de Paulo, irmãos, foram ignoradas. Gálatas 2:20, Paulo diz, não sou mais eu quem vivo. Paulo, você precisa fazer isso. Não. O propósito é Jesus. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé, pelo Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. É uma vida diferente, irmãos? Viva o verdadeiro propósito eterno de Deus. Veja que Paulo, uma vez que ele rompeu com orgulho, Deus quebrantou o coração de Paulo. Paulo se arrependeu. Uma vez que Paulo entendeu o quanto ele era cego, eu não estava vendo, eu estava perseguindo as pessoas que mais me amam. As pessoas que entenderam o verdadeiro propósito do amor, eu estava perseguindo essas pessoas. Paulo, quando caiu do cavalo, irmãos, ele entendeu o verdadeiro propósito. Sabe o que ele fez? Começou a pregar esse propósito. Começou a falar que só em Jesus nós temos a salvação. Que só em Jesus, esse vazio que há dentro de nós será suprido. Que só em Jesus você encontrará a verdadeira alegria, meus irmãos. Pare de achar que a alegria está nas coisas. Jesus é a verdadeira alegria. Ele é o Jeová Shalom, Ele é a sua paz. Jesus é o seu propósito, irmãos. Deixe Ele guiar os seus passos. Deixe Ele te guiar, andar com você. Ele precisa ser o seu foco. Eu quero finalizar aqui com vocês. Por que Jesus?
Colossenses 1, que por acaso foi Paulo que escreveu, o homem que entendeu o propósito. Ele virou a chave, irmãos. Nós vamos virar a chave aqui nesta manhã, amém? Ah, mas eu sou crente velho. Graças a Deus, o Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Ah, mas eu cheguei agora. Glória a Deus, chegou no melhor momento. Mas eu não entendi ainda o que você quer dizer. O Espírito vai te revelar nesta manhã, em nome de Jesus. Colossenses. Você põe na tela para a gente aí? Colossenses 1, do 15 a 20. Eu vou ler a versão que está aqui, para a gente ser fiel àquilo que o Senhor quer falar conosco. Colossenses 1. Esse é o verdadeiro propósito, irmãos. Propósito tem um nome. Sabe qual é, irmãos? Jesus. Jesus é o propósito. Quando perguntarem qual é o seu propósito, Jesus. Paulo dizia isso: considerei tudo perca, pelo privilégio de conhecer e ganhar a Cristo. É assim que você tem vivido? É um privilégio para você? Ou você vai sair daqui nesta manhã desanimado, pensando, nossa, achei que iam orar por mim, ia nascer uma árvore de dólares lá em casa. Eu achei que, sei lá, que eu ia receber algo que você está recebendo hoje. O maior tesouro da sua vida. Descobrir quem é Jesus. E descobrir que todo o seu propósito está nele. Que foi ele, irmãos, que teceu cada osso do seu corpo. Foi ele que criou cada célula. Ele sabia por que você seria rejeitado. Ele sabia por que você cometeu esse pecado. Ele sabia dos erros que você cometeria, os erros que você vai cometer. Mas apesar de tudo isso, Ele nos amou. Propósito tem a ver com isso. Deus te criou para que você seja amado por Ele. Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito, irmãos, o primeiro de toda a criação. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, tudo foi criado nele, e para ele, e por ele, todas as coisas. Você crê assim? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. Então muitas vezes eu fico me perguntando, aonde eu vou encontrar a resposta? Qual é a saída? Por que isso está acontecendo? Jesus é a resposta para todos os nossos dilemas. O pastor não pode explicar, o bispo não pode explicar, a conferência não pode explicar, os grandes eventos não podem explicar, porque Jesus precisa ser revelado a você como foi revelado a Paulo naquele dia. Se você está disposto a isso, eu queria pedir para você ficar de pé.